Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma recomendação para os que estão interessados no tema e querem estudar mais sobre o assunto que eu estou abordando durante a semana. Eu recomendo um livro que foi publicado pela Casa Publicadora alguns anos atrás, chamado Mensageira do Senhor. O autor é o Herbert Douglas. Foi um livro que foi publicado nos Estados Unidos na década 90 e é um livro que é bem compreensivo quanto ao tópico do ministério profético de Ellen White. Ele não aborda apenas as questões relacionadas à interpretação dos escritos de Ellen White, mas também ele ajuda a responder às críticas que são levantadas, tanto pelos de fora como pelos de dentro, quanto aos escritos e à confiabilidade do ministério profético de Ellen White. É um excelente livro, eu recomendo para os irmãos, e quem quiser dar uma olhada depois, ele vai ficar aqui um pouquinho, depois da palestra, os irmãos podem ficar à vontade. Convido os que puderem se colocarem de joelhos e vamos orar a Deus antes de iniciar a palestra. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelas condições tão agradáveis que nós encontramos aqui em meio à natureza e a oportunidade que temos agora de estudar este assunto e nos aprofundar nesta doutrina do dom profético e como funciona a inspiração e como nós podemos tirar proveito dos escritos inspirados. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem, antes de entrar no assunto de hoje, nós vamos recapitular o que nós estudamos ontem, lendo os escritos de Ellen White. Hoje nós vamos falar sobre o tema de interpretar ou interpretando os escritos de Ellen White. Ontem nós falamos sobre a leitura consecutiva. Eu recomendei a leitura de capa a capa de livros. Uma leitura consecutiva de determinados livros de Ellen White ajudará o leitor a desenvolver uma compreensão abrangente dos pensamentos inspirados dados à mensageira do Senhor. Alguns de vocês, alguém lembra alguns desses livros que eu recomendei como livros para serem estudados de forma a série O Grande Conflito? E quais são os livros da série do Conflito dos Séculos? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. E também nós temos outras categorias de livros que foram escritos pela irmã White, publicados ainda em seus dias. Alguns que falam sobre Cristo, as parábolas de Cristo. Alguém lembra de alguns desses livros? Caminho a Cristo, Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus. E alguém lembra de outros livros que eu mencionei que foram publicados nos dias dela, que seriam importantes ler de capa a capa? Testemunhos para a Igreja, volumes 1 a 9. Esse aí é o desafio. Poucos adventistas, se nós fôssemos fazer um levantamento, talvez menos de 1% dos adventistas do sétimo dia leram de capa a capa os Testemunhos para a Igreja, volumes 1 a 9. Uma leitura fundamental para compreender o pensamento básico de Ellen White sobre determinados assuntos. Certos grupos de livros de Ellen White, publicados ainda enquanto ela vivia, são os melhores para estabelecer uma base sólida de conhecimento dos principais temas que ela abordou. Ontem também falamos sobre estudos temáticos. Um estudo temático dos escritos de Ellen White levará o autor a se aprofundar em áreas de interesse específicos abordados por ela. Quais são alguns tópicos que Ellen White abordou de forma sistemática? Alguém lembra? Não precisa ser somente aqueles que eu mencionei. O sábado, ela abordou esse assunto de forma sistemática. Algum outro assunto? A lei de Deus,
o juízo investigativo, o grande conflito. O grande conflito, na verdade, é um tema que permeia praticamente todos os escritos de Ellen White, os livros de Ellen White. E outros assuntos ela abordou de forma não tão sistemática, mas são mencionados. Algumas desses temas são abordados não de forma sistemática, mas aparecem muitas vezes em vários livros, em vários trechos dos escritos dela. Por exemplo, a humanidade de Cristo. Vocês vão ver que não existe um capítulo dedicado a este tema, mas no livro Desejado de Todas as Nações, em vários capítulos, você vai encontrar algumas ideias colocadas por ela acerca de Cristo como sendo nosso exemplo, em obedecer a Deus e a natureza que ele assumiu, mas ela nunca chegou a abordar esse assunto de forma sistemática. E também nós falamos ontem sobre as compilações. Ellen White, em seu testamento, autorizou a impressão de compilações de seus manuscritos por uma comissão de depositários cujos membros foram escolhidos por ela. É um assunto muito sério, é um trabalho importante preparar compilações e devocionais dos escritos de Ellen White. E antes dela morrer, ela fez provisão para que esse trabalho fosse feito por um grupo de pessoas capacitadas para isso. E as compilações são uma bênção, mas nós precisamos ter uma compreensão do contexto e as ideias gerais dos escritos dela para que possamos compreendê-los corretamente, sermos beneficiados por eles. Hoje nós vamos, então, falar sobre o próximo tema, que é interpretando os escritos de Ellen White. Eu acho que é importantíssimo esse tema. Como interpretar? E eu vou falar sobre 3 regras básicas de interpretação. Interpretar significa identificar o que o autor quis transmitir quando escreveu o que estamos lendo. Então, nós queremos entender o que Ellen White estava tentando colocar para as pessoas. Mais tarde na semana, nós vamos estudar o tema de aplicar os escritos de Ellen White. Aí é outro passo. Como aquilo impacta a minha vida, como que eu devo aplicar na minha vida prática aquilo que eu estou interpretando dos escritos dela. Mas falando de interpretação, regra número 1, que nós vamos analisar juntos hoje, é a seguinte: inclua tudo que Ellen White escreveu sobre um determinado assunto antes de tirar uma conclusão. Você escuta um sermão e o sermão aborda um assunto. E o assunto está baseado em escritos de Ellen White, uma posição teológica. E você vê vários textos sendo citados. O certo é você ouvir com a mente aberta, porque sempre estamos aprendendo mais da palavra de Deus, mas antes de aceitar e impulsivamente adotar uma nova ideia, é importante estudar o assunto, voltar, analisar as referências que foram usadas no sermão, ler as referências dentro do seu contexto e reunir outras citações que falam sobre o mesmo assunto. Então, antes de chegar a uma conclusão, é importante incluir tudo o que Ellen White escreveu sobre o assunto que você está estudando. Não querendo dizer que ela se contradiz. Ela não se contradiz. Mas, às vezes, analisando uma declaração que fala fortemente sobre um determinado assunto e depois analisando outra declaração feita pela mesma autora sobre o mesmo assunto, mas em outro contexto, você vê que, às vezes, o preceito é um pouco diferente daquilo que você leu em outro lugar. Então, é importante comparar. Eu vou dar um exemplo bíblico disso.
Em Atos capítulo 16, nós lemos que Paulo falou para Timóteo se circuncidar, para evitar escândalo com os judeus. Em Gálatas capítulo 2, Paulo recusou-se de pedir Tito que se circuncidasse. Então nós vemos duas posturas diferentes, aparentemente sobre o mesmo assunto, mas em contextos diferentes, a mesma pessoa, Paulo. Será que Paulo estava se contradizendo? Será que ele mudou de posicionamento teológico sobre a circuncisão? Ou será que as circunstâncias mudaram as relações das coisas? Então é por isso que é importante comparar tudo que o autor escreveu sobre um determinado assunto. Nós vamos falar sobre isso. Também vamos analisar a seguinte regra. Número 2. Cada declaração de Ellen White deve ser compreendida e interpretada dentro de seu contexto histórico. Está relacionada à primeira regra de interpretação, mas nós vamos analisar essas duas regras de forma separada. Então, incluir tudo que o autor escreveu sobre o assunto e cada declaração deve ser interpretada no contexto histórico. E número 3, os escritos de Ellen White são o produto da inspiração do pensamento e não da inspiração verbal. Esse estudo não é exaustivo. Nós temos muitas outras regras que nós poderíamos analisar, mas eu escolhi só essas 3. Essa terceira, fazer a diferença entre a inspiração do pensamento e a inspiração verbal. Nós vamos entender melhor o que isso significa, mas, em resumo, acreditar que a inspiração é verbal é você acreditar que Deus ditou cada palavra que Ellen White escreveu. Ou através de um anjo, ou de alguma outra forma, Deus instalou um dicionário, uma enciclopédia, e deu para ela as próprias palavras que ela escreveu. E o pensamento da inspiração da mente ou do pensamento significa que Deus inspirou as ideias, Deus inspirou a mente e conduziu o processo, não ditando as palavras, mas Ellen White, escrevendo suas próprias palavras, transmitiu com palavras as ideias inspiradas que Deus deu. Ou seja, usando um exemplo bíblico, em Daniel capítulo 7, Deus deu para Daniel uma visão de 4 animais. O quarto animal tinha 10 chifres e depois apareceu um chifre pequeno. Daniel viu. Só que na hora de escrever, Daniel escreveu. Deus não deu para Daniel as palavras que ele colocou. Mas Daniel usou palavras humanas e, claro, Deus conduzindo o processo, Daniel colocou as palavras que expressam as ideias que ele viu ou as figuras que ele viu em visão. Isso é uma diferença entre inspiração de pensamento ou inspiração verbal. E os adventistas do sétimo dia e a própria irmã White sempre adotou a posição que a inspiração opera na mente e não na pena do profeta ou do autor inspirado. Muito bem, então vamos para o primeiro tópico, que é incluir tudo o que Ellen White escreveu sobre um determinado assunto antes de tirar uma conclusão. E essa regra, Ellen White expressou muito bem em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 42. Estamos falando de incluir tudo antes de chegar numa conclusão. Não ser impulsivo ao adotar uma ideia e dizer que é aquilo. Lê tudo que está escrito sobre o assunto. Ontem eu falei sobre o CD-ROM. E o CD-ROM é uma ferramenta muito boa para você poder fazer pesquisas. Então, se o assunto é alimento cárneo, ou se o assunto é vestuário,
Então você hoje pode entrar no computador ou até no iPad. Agora nós temos aplicativos nos tablets e nos smartphones. Muitos de vocês têm todos os escritos de Ellen White em português no telefone, não é isso? Quantos de vocês têm o aplicativo? Bastante pessoas. Então está muito fácil. Você está estudando um determinado assunto, agora você tem uma facilidade de procurar todas as citações de Ellen White sobre aquele assunto, colocando palavras-chave. E ela recomendou o seguinte: os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como o texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Então nós vemos isso com a própria Bíblia. Por que que algumas pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o céu? Por que que algumas pessoas têm essa posição teológica? Estamos falando de doutores de teologia. Estamos falando de pessoas que fizeram faculdade, mestrado, doutorado e não sei quantos doutorados, mas continuam acreditando que a alma é imortal. Por que que as pessoas não conseguem entender a natureza do homem e a doutrina da imortalidade condicional? Porque elas não reúnem todos os textos da Bíblia que falam sobre a morte, mas escolhem alguns que parecem estar ensinando que quando a pessoa morre ela vai direto para o céu, e então elas adotam uma posição teológica sem reunir tudo que a Bíblia tem a dizer sobre aquele assunto. Não é a mesma coisa que os que guardam o domingo fazem? Não tem aquele texto lá em 1 Coríntios que fala que Paulo orientou os coríntios a colherem as ofertas no primeiro dia da semana? Não tem esse texto? Então qual é o problema? Não reunir tudo que a Bíblia fala. Existem textos que falam de cravar na cruz e os sábados e as luas novas e que ninguém vos julgue. Tudo bem, mas vamos reunir tudo que a Bíblia fala sobre o sábado. Então é uma regra de interpretação que se aplica tanto à Bíblia como o espírito de profecia. Reunir tudo. Não procurar somente as citações fortes que parecem dizer o que eu já concluí que é o certo sobre aquele assunto. Mas seja honesto. Temos que ser pesquisadores honestos da palavra de Deus e dos escritos de Ellen White. Então deixa eu dar um exemplo aqui, muito claro. É um assunto que eu creio que os extremos estão nos dois lados. Os jogos, esportes e a bola. Ellen White tem bastante a dizer sobre esse assunto. Nós podemos reunir bastante declarações. E a forma de abordar o assunto de forma correta seria, aplicando essa regra, reunir o quê? Tudo, né? Se eu adotei a posição de que é totalmente lícito jogar futebol sábado à noite, reunir os irmãos da igreja e fazer equipes e jogar, eu posso reunir algumas declarações de Ellen White e transmitir a ideia de que ela foi a favor disso. E se eu sou da posição de que a bola é do diabo, eu também posso pegar várias citações fortes que ela adverte contra os jogos, e eu posso, então, transmitir a ideia de que Ellen White ensinava que a bola era do diabo. Então, qual é a forma de chegar à conclusão correta de acordo com o pensamento de Ellen White? Colocando de lado as ideias que eu já tenho em mente sobre o assunto, vamos abordar os escritos de Ellen White procurando, com as ferramentas que estão disponíveis, reunir tudo que está escrito sobre aquele assunto. Os irmãos entenderam? Agora, eu não vou fazer isso agora, porque o meu objetivo nesse estudo não é dizer para vocês o que é o meu posicionamento sobre os esportes, os jogos e a bola. Mas eu vou colocar aqui no quadro duas declarações de Ellen White sobre o assunto, e eu quero que vocês percebam que circunstâncias alteram casos.
Essa é uma expressão-chave de Ellen White. Ela fala em várias ocasiões. Circunstâncias alteram casos. Então, o ponto aqui é o seguinte: deixando de lado o que eu já penso sobre o assunto, deixo abordar os escritos dela de forma honesta e deixo reunir tudo o que ela escreveu sobre o assunto. E aí, em oração e com o coração humilde e submisso e sincero, com o desejo de fazer a vontade de Deus, deixa eu fazer um estudo por mim mesmo. E eu vou adotar, então, o meu posicionamento sobre aquele assunto. Então, o primeiro está aqui. Eu poderia reunir muitos, mas aqui está o primeiro. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 457. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes em corridas de cavalo, partidas de cricket e jogos de bola? Cricket é um esporte muito popular na Austrália, em algumas partes da Europa. Mas ela fala também do futebol. E quando ela fala do futebol, e a palavra traduzida para o português é futebol, mas na verdade é football, que na verdade é o futebol americano, mas tudo bem. Eu acho que a tradução está boa porque a diferença é pouca. Na verdade, o futebol do mundo é menos violento, apesar de ser bastante violento também, do que o futebol americano. Mas se nós reunirmos declarações como essa, são muitas. Ellen White, ela transmite a ideia de que os esportes é uma perda de tempo, o espírito daqueles que praticam não é do bem, não edifica, e os adventistas do sétimo dia, especialmente os jovens adventistas do sétimo dia em nossas escolas, poderiam passar o seu tempo fazendo coisas muito mais úteis e, ao mesmo tempo, tendo desenvolvimento físico, atividades físicas. Nós podemos reunir essas citações. E, ao reunir essas citações, nós podemos, então, chegar à conclusão de que a bola é do diabo. Só que aí tem algumas declarações como essa. Não são muitas, mas elas existem. E nós temos, então, que encará-las e, então, tentar formar uma ideia que reflete o pensamento de Ellen White. Se ela estivesse viva hoje e nós perguntássemos, irmã White, qual é o pensamento da senhora sobre os jogos, a bola, as brincadeiras? Talvez o pensamento dela e a resposta dela seria diferente de alguns de nós. No Lar Adventista, página 499... ela diz, não condeno o simples exercício de brincar com uma bola. Mas aí ela até conclui, dizendo, mas isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Então, sem tomar nenhuma posição, nós podemos ver que há aparentes contradições, mas não há contradição. Eu não vejo de forma alguma. Eu lembro quando eu estava terminando o ensino médio, estudando numa escola adventista, nós jogávamos os esportes, nós competíamos até com outras escolas cristãs. Lá em Oklahoma, jogávamos basquete. E eu comecei a estudar o Espírito de Profecia, eu comecei a chegar à conclusão que aquilo não era correto. Então, o diretor da escola, que também era pastor e também era o técnico da equipe, ele reuniu algumas declarações como essa e falou, Diego, tá vendo? Ellen White não condena a bola. Além do mais, nós estamos usando esses jogos e essas competições para dar testemunho para os evangélicos. Nós jogamos com outras escolas cristãs que não conhecem o sábado e, ao terem contato conosco, que somos adventistas do sétimo dia, eles vão ver que nós somos um grupo de pessoas diferentes. Quem sabe alguns até se interessam pelo sábado. E eu não fiquei convencido, mas tudo bem. Continuei jogando. Em uma certa partida contra uma escola presbiteriana, o juiz estava cometendo muitas falhas no jogo. E o técnico, pastor, diretor da escola, que havia me dado esses pontos de vista dele, começou a perder muita paciência. E ao o jogo continuar se desenvolvendo, ele foi perdendo mais e mais a paciência. Ele chegou a se irritar tanto com o juiz que o juiz pediu para ele sair do jogo. E aí ele foi substituído por outro pastor que era da igreja adventista, que estava ali assistindo o jogo, que tinha um filho que também estudava na escola, e aí terminou o jogo. E eu saí daquele jogo,
com a ideia de que realmente esse não é o método ideal de testemunhar e também não é o método ideal de ter educação física para os jovens, especialmente daquela idade, em escolas adventistas. Mas, de qualquer forma, Ellen White disse: não condena o simples exercício de brincar com uma bola. Então, se vocês verem um pai brincando de bola com o filho, não sejam tão imediatistas e chegarem ao ponto de dizer que aquilo ali é contra o que Ellen White disse, porque às vezes ela estava dando as declarações fortes dela contra os esportes dentro de um contexto de uma escola adventista que estava formando obreiros, adultos, em uma universidade ou ensino médio. Tenta identificar o contexto de cada declaração que você está lendo. E mesmo o método mais apropriado de brincar com bola, Ellen White fala que em sua simplicidade pode ser levado ao excesso. Cada um precisa entender o que isso significa. Mas aqui é só uma ilustração. Eu vou dar outra agora, outro assunto. Na verdade, aqui neste ponto, ela está falando de ovos, mas o assunto também que eu vou abordar não são os ovos, mas é só nós entendermos que é importante reunir tudo o que ela escreveu antes de chegar numa posição. Estes males, e no contexto ela está falando dos males que resultam da prática da masturbação, tão predominantes, levaram-me a fazer as declarações acerca dos ovos que fiz. No contexto, Ellen White está falando de uma carta que ela escreveu a uma família, aconselhando essa família a não servirem ovos, porque os filhos estavam com problemas de masturbação. Agora, existem outras declarações em que ela fala que o tempo chegaria em que o povo de Deus iriam abandonar o uso de alimentos de animais em geral, e Deus prepararia o caminho para esse tempo. E a minha opinião particular é que esse tempo já chegou faz muito tempo. O caminho já foi preparado, Deus já disponibilizou os recursos, o conhecimento e as condições para um cristão, pelo menos num país como o Brasil, viver uma vida saudável e ter uma dieta equilibrada sem usos de leite, ovos e alimento cárneo. Mas nessa ocasião, Ellen White ficou preocupada porque alguns adventistas estavam se tornando veganos. Inclusive, um doutor chamado Dr. Kress leu a carta que Ellen White escreveu para essa família, dizendo que eles deveriam tirar os ovos da mesa, e o Dr. Kress estava muito doente. Ele ficou tão doente que ele estava à beira da morte. E, segundo Ellen White, o que ele precisava fazer era tomar suco de uva com ovos crus. Em outras palavras, Ellen White falou para o Dr. Kress: o senhor não era para ter ficado vegano em função das cartas que eu escrevi a essa família. Então aqui ela está dizendo: estes males, falando da masturbação tão predominantes, levaram-me a fazer as declarações acerca dos ovos que fiz. Ou seja, eu adverti contra os ovos nesse contexto, nessa carta em particular, em função de uma situação que essa família estava vivendo. Você leu a citação e aí você tomou mudanças na sua vida que você não era para ter tomado. Não era para ter feito. Aí ela continua dizendo: as repreensões especiais foram apresentadas como advertência para outros. Os irmãos, esse ponto é muito importante. Ellen White está dizendo aqui que as advertências e as repreensões que foram apresentadas foram dadas para outros. Isso não quer dizer que eu não posso tirar proveito daquela repreensão. Vou dar outro exemplo. Na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo escreve para Timóteo: não bebas mais água, mas vinho somente. Agora, quantos de vocês vão correr e seguir esse conselho ao pé da letra? É o mesmo princípio. E não acredito que fosse vinho fermentado, mas suco de uva. Mas, de qualquer forma,
não é o ideal para vocês que vocês deixem de tomar água e tomem somente suco de uva. Esse não é o meio mais saudável de hidratar o corpo. Mas para Timóteo, não sabemos porquê, mas pela situação que ele estava vivendo, ele estava com algum problema no estômago e a água estava lhe fazendo mal. E então o conselho de Paulo a Timóteo foi: não bebas mais água e vinho somente. Então acho que é comparável aqui. Ellen White fala: as repreensões especiais foram apresentadas como advertência para outros. Assim, elas chegam a outras famílias. Então, as repreensões dadas a uma família chegam agora a outras famílias. Porque os testemunhos para a igreja, irmãos, são testemunhos de Ellen White a pessoas, famílias e grupos e igrejas. Então, outros vão ler repreensões e advertências que originalmente foram endereçadas a outros. Aí ela fala: deixai, porém, que os testemunhos falem por si mesmos. Não apanhem os indivíduos as declarações mais fortes feitas a pessoas e famílias, impondo essas coisas porque desejam usar o açoite e ter algo para impor. Muito importante. De certa forma, todos nós precisamos dar um pouco de espaço para o semelhante, especialmente na questão do regime alimentar. Um pouco de espaço. Na verdade, muito espaço. É uma coisa muito individual. Então, não é bom indivíduos pegarem declarações, especialmente as mais fortes de Ellen White sobre um determinado assunto, e agora correr com aquelas declarações e começarem a estabelecer regras para os demais. Porque podemos errar. Às vezes nós podemos estar equivocados, e com a questão da saúde, isso envolve a vida da pessoa. Tomem esses temperamentos ativos e resolutos à palavra de Deus e os testemunhos que apresentam a necessidade de clemência, amor e perfeita unidade, e labutem zelosa e perseverantemente. Com o próprio coração abrandado e enternecido pela graça de Cristo, com o espírito humilde e cheio da essência da bondade humana, eles não produzirão preconceitos, nem causarão dissensões e não debilitarão as igrejas. Então, irmãos, a gente vê que o resultado final não é bom. Produz preconceitos, causa dissensões e debilita as igrejas. Quando nós queremos reunir as declarações mais fortes sobre um determinado assunto, começar a usar o Espírito de Profecia como açoite e estabelecer regras gerais para todos, como se aplicassem para todos sempre. Haverá alguns que tomarão os testemunhos que foram dados para indivíduos especiais, sob circunstâncias peculiares, e generalizarão esses testemunhos, aplicando-os a todos os casos, trazendo assim desonra para a minha obra e para a influência dos testemunhos sobre a reforma pró-saúde, ou reforma de saúde. Então é importante reunir tudo que Ellen White escreveu sobre o assunto. Às vezes, o hábito de reunir as declarações mais fortes e transmitir a ideia de que aquela ideia é para aquela pessoa pode ser um método equivocado de querer ajudar aquela pessoa. Ficou claro esse ponto, irmãos? Eu estou indo rápido, tenho muito para apresentar. Se surgir alguma pergunta, anote a pergunta. Você pode me perguntar em particular depois ou apresentar lá atrás na caixinha para depois abordarmos na mesa redonda. O próximo ponto, a próxima regra: cada declaração de Ellen White deve ser compreendida e interpretada dentro do seu contexto histórico. E eu então vou ilustrar esse ponto falando sobre o transporte no século XIX. E eu vou ler duas
declarações de Ellen White sobre 2 assuntos que mostram ou ilustram esse princípio de interpretação, que é interpretar dentro do contexto histórico, para depois aplicar para minha vida nos dias em que eu estou vivendo. No livro Educação, página 217, vocês devem já ter lido. Conselhos aos pais. Escutam bem, pais e mães. E se, do outro lado, as moças pudessem aprender a arriar, cavalgar, usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida. Então é um conselho. É um conselho claro. Alguns itens desse conselho eu creio que ainda são aplicáveis ao pé da letra aos dias de hoje. Eu acho que não faz mal nenhuma moça aprender a usar a enxada, até o martelo, a serra. Mas e o ponto de arriar e cavalgar? Não que seria errado o pai ensinar. A minha irmãzinha aprendeu a arriar e cavalgar. Ela sabe andar de cavalo. Mas agora, será que esse conselho se aplica ao pé da letra a nós hoje? Ou será que a mudança de tempo e circunstâncias do transporte do século XIX para o século XXI faz com que esse conselho precisa ser compreendido de forma diferente hoje? Ou seja, como que nós poderíamos transferir esse conselho, tirar proveito desse conselho e fazer uma aplicação correta para nós? Especialmente no ponto de as moças aprenderem a arriar e cavalgar, à luz das mudanças do nosso mundo. Dirigir e trocar pneu, muito bom, gostei. Ótimo. Não seria interessante? Eu acho que se Ellen White estivesse escrevendo hoje, o conselho dela não teria sido que as moças aprendessem a arriar e cavalgar, mas talvez dirigir e tocar pneu. Ótimo. Então nós vemos que circunstâncias alteram casos. Irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser usado de forma errada por pessoas que querem fazer qualquer coisa e não levar a sério sua religião. Pessoas que não querem saber muito dos escritos de Ellen White, não levam a sério o espírito de profecia. Eu sei que existe esse risco, mas eu também me preocupo com o outro risco. É de pais e professores e pessoas bem intencionadas terem uma abordagem incorreta do espírito de profecia e imporem fardos desnecessários sobre os outros, que também prejudica a causa de Deus. Outro exemplo, nos dias de Ellen White, tentando entender essa questão de interpretar dentro do contexto histórico, Ellen White, ela escreveu contra a bicicleta. Ela foi contra a bicicleta. E aí nós temos 2 opções. Ou nós vamos olhar para a bicicleta como um artigo do mal, ou nós vamos tentar interpretar Ellen White dentro do seu contexto histórico. Ela escreveu, vou dar só 2 declarações dela sobre a bicicleta. Testemunhos para Ministros, página 398. Do dinheiro despendido em bicicletas e roupas e outras coisas desnecessárias deve-se dar contas. Pronto, é uma declaração clara. Não devemos gastar dinheiro com bicicleta. Mas talvez não ficou claro, porque alguém poderia dizer, não, mas ela também falou para não gastar com roupa. Então, mas ela não quis dizer isso. Então, tem outra. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 52. Está esse investimento de dinheiro e correria de bicicletas pelas ruas de Battle Creek oferecendo evidência da autenticidade de sua fé na última e solene advertência a ser dada aos seres humanos que se encontram no limiar do mundo eterno? É uma pergunta. Eu só coloquei 2 citações, 2 referências sobre a bicicleta. Mas tem várias. E nesse caso, a regra número 1 que eu
apresentei para vocês não vai nos ajudar muito não. Sabe por quê? Porque todas as referências sobre bicicleta têm esse tom negativo. Não é para comprar. Os adventistas do sétimo dia que compram bicicletas são vaidosos, não estão praticando os princípios de mordomia cristã, são orgulhosos. Essa é a ideia que é transmitida. Agora, vamos interpretar os escritos de Ellen White dentro do contexto histórico. Essa é a regra número 2. E eu vou ler para vocês de uma revista muito popular nos Estados Unidos, não é adventista, obviamente, Reader's Digest. Alguns de vocês conhecem essa revista? Como é que fala em português? Seleções. Então, dezembro de 1951. Não sei se seleções de dezembro de 1951 seria a mesma coisa, mas no início do século XX descreve esse artigo. O povo norte-americano foi dominado por uma paixão consumidora que os deixava com pouco tempo ou dinheiro para qualquer outra coisa. Qual era essa grande nova distração? Para responder, o comerciante tinha apenas que olhar pela janela e ver seus antigos fregueses passarem zunindo. A América do Norte havia descoberto a bicicleta e todos estavam tirando o máximo proveito da nova liberdade que ela trazia. A bicicleta começou como brinquedo de quem? De rico. A melhor bicicleta primitiva custava $150. Na verdade, está parecido com o preço de hoje. Só que o tempo muda, né? $150 nos dias de Ellen White não são $150 hoje. Era um investimento naquela época comparável ao custo de um automóvel hoje. Já pensou? Um automóvel como brinquedo? Não é errado ter automóvel, mas já pensou ter automóvel como brinquedo? Porque naquela época a bicicleta ainda era apenas um brinquedo, uma novidade. Cada membro da família queria uma bicicleta e todas as economias da família eram gastas muitas vezes para suprir a demanda. Agora sim dá para entender por que Ellen White falou de forma tão negativa sobre a bicicleta. Mas os tempos mudaram. As condições mudaram. Será que o problema está na bicicleta? Ou será que o problema é outro? E como que eu posso, então, tirar proveito dos escritos de Ellen White sobre a bicicleta? Como que eu posso tirar proveito? Princípio. Okay. Qual é o princípio? Mordomia. Então, como que hoje eu posso estar quebrando o princípio que fundamentou o conselho de Ellen White sobre a bicicleta? Um exemplo prático. Existem alguns carros que podem ser comprados que são tão funcionais e tão bons como outros, mas em função de status, eu compro aquele muito mais caro quando o outro atende a minha necessidade perfeitamente. Isso pode acontecer? E será que isso não seria uma forma de ferir o princípio que fundamentou esse conselho? E será que é possível uma pessoa ter vaidade no coração, orgulho no coração e egoísmo de gastar o dinheiro de forma errada com relógio, celular, carro, mas ainda querer ser fiel ao pé da letra e proibir seu filho de ter uma bicicleta hoje? Será que isso não seria coar o mosquito e engolir o camelo? Porque o conselho não fala de carro caro, não fala de relógio caro, não fala de celular. Eu não estou dizendo que não é apropriado ter um celular bom. Mas às vezes, olha, a Apple, ela é perigosa. Sabe por quê? Ela está com uma estratégia de sempre lançar uma coisa nova.
Ela já podia incluir tantas características naquele novo lançamento, mas ela já está aguardando algumas que já estão prontas para que ela possa, daqui a um ano, lançar outro. Eu estou com o iPhone 4S, eu estou com esse telefone agora há 3 anos. E eu digo para os irmãos, a tentação é grande de renovar para o 6, ou pelo menos para um 5. Mas eu olho para o 4S, aí eu olho para o 5 e o 6 e eu falo, vale a pena esse gasto? Ele está me atendendo, ele está suprindo a minha necessidade. É vaidade, é orgulho, é egoísmo. Irmãos, o conselho sobre a bicicleta é muito proveitoso. A Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. O conselho de Paulo a Timóteo sobre não beber mais água é proveitoso para mim. Mas não no sentido de eu deixar de beber água, mas no sentido de eu identificar o que Paulo estava querendo dizer, interpretar o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu aquelas palavras. E aí, compreendendo esse princípio, agora eu vou analisar a minha vida e ver como aquele princípio se aplica a mim. Assim eu tiro proveito dos escritos inspirados. E para terminar hoje, o terceiro ponto, a terceira regra, que também está relacionada, mas em alguns aspectos diferentes. Os escritos de Ellen White são o produto da inspiração do pensamento e não da inspiração verbal. E logo a gente pode tirar o proveito da última ilustração que nós fizemos. Não se apegue às palavras. A palavra bicicleta não é o ponto. Mas o que fez com que a bicicleta fosse um problema? Entendeu? Não se apegue tanto às palavras. As palavras são um meio de comunicar ideias. Deus nos dá sabedoria para nós podermos identificar o pensamento divino naquele escrito inspirado. Vamos ler o que Ellen White tem a dizer sobre a inspiração. Tem uma seção em Mensagens Escolhidas, volume 1, no início do livro, sobre a inspiração. Fala sobre a inspiração da Bíblia e a inspiração dos escritos de Ellen White. Eu recomendo a leitura desse trecho, dessa parte de Mensagens Escolhidas, é o início de Mensagens Escolhidas, volume 1, que fala sobre inspiração, à luz do que nós estamos estudando nessa semana. O Criador de todas as ideias pode impressionar mentes diversas com o mesmo pensamento, mas cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras e, ao mesmo tempo, sem contradições. O fato de existir essa diferença não nos deve confundir nem deixar perplexos. Raramente verão duas pessoas e exprimirão a verdade da mesma maneira. Cada uma se deterá em pontos particulares que sua constituição e educação a habilitaram a apreciar. Mediante a inspiração de seu espírito, o Senhor deu a seus apóstolos uma verdade a ser expressa segundo o desenvolvimento de sua mente pelo Espírito Santo. A mente, porém, não é tolhida, como se forçada em determinado molde. Então, Ellen White, aqui em outros lugares, ela tenta transmitir a ideia de que Deus trabalha no pensamento do profeta e não necessariamente na pena do profeta. Havia um médico chamado David Paulson. Nos dias de Ellen White, ele era um dos fundadores do Hinsdale Sanitarium, o sanatório de Hinsdale, na Illinois, no estado de Illinois. E ele tinha uma visão equivocada dos escritos de Ellen White. Mas ele era sincero, na verdade ele era zeloso pelos escritos de Ellen White, ele era fã dos escritos de Ellen White, ao ponto de talvez ter ido longe demais em seu zelo pelos escritos de Ellen White. Ele foi
de certa forma, advertido por ela numa carta por causa da visão dele sobre a inspiração de Ellen White. Já pulei. Ela escreve o seguinte: recebi sua carta enquanto me achava no sul da Califórnia. Falais em vossa carta de vossa primeira educação de modo a ter fé implícita nos testemunhos. E dizeis, Ellen White escrevendo ao Dr. Paulson. E aqui ela está citando Paulson na carta que ele havia escrito, expressando sua fé implícita nos escritos, ou nos testemunhos de Ellen White. O Dr. Paulson, segundo Ellen White, havia escrito: fui levado a concluir e crer muito firmemente que toda palavra que já proferistes em público ou em particular, que toda carta que escrevesse sob quaisquer e todas as circunstâncias eram tão inspiradas como os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus. E como que Deus escreveu? Os próprios 10 mandamentos não devem ser compreendidos da forma como Moisés escreveu a história da criação. Tudo foi divinamente inspirado, mas os 10 mandamentos foram palavras escritas por Deus. Não foi igual à visão de Daniel 7, que Deus deu uma visão para Daniel e Daniel escreveu, segundo as palavras dele, o que ele viu em visão. Quando Moisés escreveu a história de seu nascimento, como que ele recebeu essa informação? Pode ter sido por visão, ou pode ter sido a sua mãe que contou, e ao escrever, Deus estava conduzindo os seus pensamentos e inspirando os seus pensamentos, e ele colocou em palavras humanas a história de sua infância. Quando Lucas escreveu a vida de Jesus, ele recebeu informações de vários apóstolos. Lucas não viveu para testemunhar, como Mateus, a vida de Jesus. Mas Deus conduziu o processo da preparação do livro de Lucas através da inspiração do pensamento. E Deus ajudou Lucas a encontrar as fontes mais confiáveis para que ele pudesse relatar de forma precisa a vida de Jesus. O Evangelho de Lucas não contradiz o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Mateus é baseado no testemunho de Mateus da vida de Cristo, e Deus trabalhou na mente de Mateus para que ele pudesse relatar precisamente o que ele viu. Com Lucas, o que ele ouviu, provavelmente de Pedro ou outros apóstolos. Os 10 mandamentos, por sua vez, irmãos, foram escritos com o dedo de Deus. Agora, esse Dr. Paulson estava defendendo Ellen White ao ponto de dizer que tudo que sai da boca de Ellen White é igual aos 10 mandamentos. Isso é inspiração verbal. É como se Deus estivesse controlando a mente dela ao ponto que cada palavra que sai da boca dela é escolhida por Deus. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre esse pensamento. Meu irmão, tendes estudado diligentemente meus escritos e nunca encontrastes quaisquer reivindicações dessas de minha parte, nem achareis que os pioneiros de nossa causa as fizessem. É interessante também, irmãos, nós entendermos que Ellen White, assim como Lucas, usou fontes externas sob a direção do Espírito Santo para relatar a história. A visão do grande conflito não deu para Ellen White nomes e lugares e necessariamente datas. Ela recebeu um panorama do desenrolar do grande conflito na história humana. Mas o profeta também tem o seu trabalho guiado por Deus, mas não necessariamente uma intervenção direta de Deus, de procurar as fontes confiáveis da história para poder colocar nomes, datas e lugares no esqueleto que foi dado através da visão. No grande conflito, na introdução, escrito por Ellen White, do livro Grande Conflito, ela explica esse aspecto da inspiração do pensamento.
ela fala, em alguns casos em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar, em síntese, uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto pronta e positiva, narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. O que Ellen White fez não foi diferente do que Lucas fez para descrever a história. Não deixa de ser inspirada, ela não deixa de ser precisa, ela não deixa de ser confiável, mas as palavras que ela usa no livro O Grande Conflito não são todas palavras que Deus ditou através de um anjo ou através de um dicionário ou enciclopédia que ele instalou em sua mente. Esse ponto ficou claro para os irmãos? E eu acho que por aqui nós vamos terminar hoje. Amanhã nós daremos continuidade. Muita informação, muito conteúdo em um dia só. Mas eu creio que pela graça de Deus, esse assunto vai ficando mais e mais claro. E o objetivo, irmãos, é fortalecer a nossa fé nos testemunhos. A minha fé nos testemunhos, através desses estudos, só foi fortalecida. Nós precisamos entender como que funciona a inspiração. E como que nós podemos tirar proveito dela ao ponto de nós sermos beneficiados e as pessoas ao nosso redor serem beneficiadas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar de joelhos. Querido e Santo Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos providenciar um dom tão maravilhoso que nos ajuda a atravessar esse momento tão difícil da história do mundo. Pedimos sabedoria que vem dos céus para que possamos compreender corretamente a Tua mensagem inspirada para nós. Que possamos tirar proveito dela e ter discernimento espiritual e bom senso para aplicar corretamente os escritos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.